A cerca de 250 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins, estado mais jovem do país. Rio Javaés. Ao norte da ilha do Bananal, entre o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Estadual do Cantão. Fauna e flora praticamente intocados. Pesquisadores investigam o comportamento, reprodução e características do maior quelônio de água doce da América do Sul, as tartarugas da Amazônia. A equipe de pesquisadores pega a estrada. São cerca de 250 quilômetros de viagem até o destino final. Eles ficarão os próximos 4 dias praticamente incomunicáveis, distantes mais de 50 quilômetros do povoado mais próximo. Malas, equipamentos e instrumentos que serão utilizados no trabalho, alimentos e bebidas dividem espaço com eles nos veículos. O destino dos pesquisadores é o Centro de Pesquisa e Ecoturismo Canguçu, no município de Pium, interior do estado do Tocantins. O sol ainda está tímido quando os pesquisadores se organizam para iniciar os trabalhos. Eles se dividem nos barcos que os levarão até as praias onde fazem o monitoramento. A pesquisa se concentra ao norte da ilha do Bananal, entre 2 unidades de conservação, o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Estadual do Cantão. É início do mês de outubro, a região sofre com a estiagem e o rio Javaés apresenta baixo nível de profundidade. No percurso, os pesquisadores precisam ser cautelosos para não danificar os motores das embarcações. O rio está tão raso que às vezes é necessário descer dos barcos e empurrá-los com as mãos. É justamente nesse período, com a baixa do rio, que ocorre a desova das tartarugas da Amazônia, o maior quelônio de água doce da América do Sul. E a equipe está aqui para monitorar o processo nessa região. Nos arredores das praias onde há postura de ovos, a profundidade do rio é de aproximadamente 2 metros. Estudos anteriores já demonstraram um comportamento padrão no processo reprodutivo. As fêmeas se aglomeram em águas rasas, saem do rio para as praias, andam pela praia até escolherem o local onde farão o ninho, abrem a cova, realizam a postura dos ovos, cobrem o ninho novamente e voltam para o rio. A partir da fase adulta, fase de reprodução, elas seguirão essas etapas uma vez por ano. Sendo um animal de hábitos estritamente aquáticos, o momento de postura dos ovos é o único em que a tartaruga da Amazônia deixa o rio. A postura de ovos é um processo demorado, leva cerca de 4 horas. Durante esse tempo, no deslocamento do rio até a praia e no retorno às águas, elas estão vulneráveis a ataques de vários predadores. Há algum tempo, os pesquisadores perceberam a ocorrência de predação humana nos ninhos identificados com estacas na pesquisa, com a retirada dos ovos e filhotes de tartarugas para consumo ou comercialização. Para evitar essas ocorrências, a equipe passou a fazer a marcação de ninhos com equipamentos de GPS. Nessa demarcação, eles utilizaram o Sistema de Posicionamento Global por Satélite, GNSS-RTK, de alta precisão. A partir dessa tecnologia, o uso de estacas vem sendo reduzido. Os indígenas, a população tradicional, ela faz o uso desse recurso. A gente deve lembrar que é um recurso, que é utilizado para alimentação. Só que aí acaba que muitas vezes esses ninhos estão marcados com essas estacas e viram um alvo muito fácil, Que às vezes o rastro da fêmea já apagou, mas a estaca continua marcando o ninho, vira um alvo um pouquinho mais fácil. E aí, se a gente quer depois medir os filhotes, trabalhar com a biometria dos filhotes, entender quantos filhotes nasceram,
muitas vezes nós vamos lá e esses filhotes não estão, porque eles foram retirados. Então é meio que uma estratégia nossa, né, para evitar um pouco da predação humana sobre esses ninhos. Além da marcação de ninhos com o GPS, os pesquisadores também utilizaram o equipamento para realizar o mapeamento geomorfológico e topográfico das praias onde monitoram as desovas das tartarugas da Amazônia. Primeira questão da demarcação do perímetro da praia, porque a praia é o ambiente que a tartaruga vai fazer a desova. Então, a gente delimitando a praia, a gente tem o mapeamento, a delimitação da área que essa tartaruga vai poder desovar. Segundo aspecto, existe uma expectativa, como outras pesquisas apontam, que a tartaruga tem algumas preferências que são relacionadas com a geomorfologia da praia, com a topografia da praia. Então, esse levantamento que vai determinar as feições da praia, qual parte é mais elevada, mais baixa, onde você tem mudança de declividade, se essa praia ela tem um relevo acentuado, se ela é um relevo suave, se ela é plana. Então são várias feições que vão poder ser correlacionadas com a presença dos ninhos. Então nós temos as posições, as marcações dos ninhos e temos a questão da topografia das praias. Sobrepondo um atributo ao outro, ou seja, uma informação à outra, a gente vai conseguir visualizar se existe alguma especificidade nessa escolha, se ela é aleatória ou se ela tem outra variável que não a geomorfologia. O estudo topográfico deve ser repetido anualmente para fins de comparação das informações coletadas. Para que a gente possa então entender se a praia mudou, né, se ela está maior, se ela está menor, e se mudou também a preferência da tartaruga pela reprodução naquela praia. O que a gente tem percebido ainda, antes de analisar os dados visualmente, é que existiam praias antigamente, né, em 2000, 2001, 2005, que não tinham uma quantidade significativa de desovas e que agora tem. Então, muito provavelmente, existe uma relação, né, da mudança geológica da praia com a preferência de reprodução desses animais. Além disso, ainda tem os dados de predação, né, de predação das tartarugas durante o período de desova, e o último trabalho que a gente tem desenvolvido envolve essas relações físicas, né, da posição do ninho com a vegetação, da posição do ninho com o nível de água. Acreditamos pelas pesquisas que há uma relação forte pela escolha do local de desova em função dessas características. Primeiro, a eclosão dos filhotes vai acontecer ali em meados para final de novembro. Então nesse período já pode estar havendo cheias do rio, e então corre o risco do ninho ser inundado pela cheia do rio, o que faz com que os filhotes, né, não venham a sobreviver. Essas variáveis elas são computadas a cada ano, e o interesse nosso é ter uma base de dados aí de 5 anos, 10 anos, para a gente poder avaliar e dar uma resposta, né? Não tem a ver, não tem a ver, até mesmo por uma questão de preservação. Praias com características específicas que identificam uma quantidade de fêmeas, né, maiores em reprodução, serem preservadas, evitando aí o turismo na época de reprodução. A primeira fase da pesquisa chega ao fim. Os pesquisadores já identificaram os ninhos, fizeram o mapeamento das praias e retornam daqui a aproximadamente 55 dias, quando vão monitorar a eclosão dos ovos e verificar quantos filhotes de tartaruga da Amazônia nasceram e superaram os primeiros predadores. Imaginem a quantidade de predadores que um filhote de tartaruga tem que enfrentar, né? Ele, quando é ovo, né, existem ali raposas, né, aves que predam o ovo. Quando ele nasce, ele tem que percorrer um trajeto que às vezes são 200, 300, 500 metros até o rio, né? E aí quando ele chega no rio, lá tem o jacaré, tem outros predadores esperando por eles, as piranhas. A gente sabe que a cada 1000 tartaruguinhas, né, uma chega à fase adulta, o que leva entre 7 e 8 anos. Então a manutenção, o acompanhamento dessa espécie é extremamente importante, porque a gente está falando aqui de um ambiente preservado para manter o equilíbrio.
É óbvio que essa maior parte das tartarugas que não chegam à fase adulta, elas são predadas. Mas isso está dentro do ciclo natural desse ambiente aqui que está preservado. Então não precisa ficar com dó, isso a gente está só acompanhando, né? E a gente está acompanhando de que forma que a praia aqui ela altera e isso pode influenciar. Porque apesar de ser uma área protegida, em alguns pontos a gente tem algum tipo de influência antrópica, né? A influência do homem. E a gente quer que isso aconteça o menos possível para que a gente possa entender essa dinâmica e, se for preciso, a gente faça alguma intervenção, né? E a ideia é que a gente possa, dentro de um trabalho de pesquisa, levar também projetos de extensão para que a gente possa explicar para a comunidade a importância da preservação. Meados de novembro e os pesquisadores estão de volta ao Canguçu. Dessa vez com alguns convidados que participarão do projeto de extensão que busca aproximar a comunidade em geral dos trabalhos de pesquisa. Nós temos esse trabalho, né, de extensão que é para mostrar justamente o que a universidade faz, né, o que os institutos federais, o que um professor pesquisador faz, além de dar aula, né? Isso é um retorno social. E trazê-los aqui é compreender a dificuldade do trabalho, né, acompanhar o que a gente faz e compreender também a importância da preservação. Os convidados vão acompanhar o trabalho de campo, desde a busca pelos ninhos, contagem das cascas eclodidas, ovos que não se desenvolveram, até a soltura de alguns filhotes no rio Javaés. Enquanto acompanham os pesquisadores, os convidados aprendem que, dependendo da idade da fêmea, que também se relaciona com o tamanho do animal, cada tartaruga da Amazônia pode colocar de 40 a 160 ovos por ninhada, segundo dados do IBAMA e de levantamentos anteriores dos pesquisadores, sendo que a média está entre 80 e 120 ovos. Que a gente marcou esse ninho há mais ou menos 58 dias e deve ter aqui cerca de 60 a 130 filhotes de tartaruga. O trabalho é contar quantas estão vivas, quantas estão mortas dentro do ninho, e com essa contagem a gente vai saber quantos ovos. E sabendo quantos ovos dá para estimar mais ou menos a idade da fêmea e o padrão reprodutivo que ela tem. E um outro trabalho que a gente faz também é o local do ninho na praia. A gente vê se a gente acha os filhotes. O ninho, normalmente a gente coloca a estaca acima do ninho, então o ninho deve estar mais ou menos aqui, ó. Procurar os bichinhos aí. E saber se ela está no momento ou não de ser retirada do ninho para levar para a água, a gente avalia muito o vitelo. O que é o vitelo na tartaruga? Quando ela sai do ovo, ela sai com uma verruga na barriga, que é a nutrição dela. Ela se alimenta desse vitelo durante todo o período que ela está, né, nesse momento de subir do ninho, até quando ela chega na superfície. Quando ela chega na superfície, ela não tem mais o vitelo. Podem ver que está lisinho aqui. Então ela já consumiu todo o nutriente que ela tinha. Jefferson é um dos convidados. Viajou mais de 1.000 quilômetros para conhecer o trabalho dos pesquisadores. Estou aqui como extensionista, né, do professor Vailton, né, eu vim lá de Goiânia, achei muito engraçado, né, as tartarugas correndo, elas sempre correm pro rumo da água, né, e é bonito, né, assim, ver elas pequenininhas indo para a água, né, achei muito legal. Outra extensionista convidada é a Miriam, que veio de Palmas. Acostumada com uma rotina de trabalho em escritório, ela gostou da nova experiência e conta que ficou surpresa com o que viu e aprendeu. Sinceramente, eu não achava que era isso. Eu não achava que era colocar a mão na massa mesmo, de pegar, de ir ali, de cavar, de pegar a tartaruga, de soltar ela para ajudar ela a sobreviver. Então eu não imaginava que era isso. Eu pensava que era estudos, pesquisas, assim, de livro, de conteúdo mesmo, mas não de colocar a mão na massa. Depois de conhecer de perto o trabalho dos pesquisadores, Miriam mudou o conceito que tinha sobre pesquisas universitárias. Posso já afirmar que pesquisa científica, que é no caso, dá um conhecimento, não é simplesmente um estudinho básico que coloca no papel que não vai trazer resultado. Então a pesquisa
principalmente dessa de eu ter participado, super indico e afirmo que tem resultado. Vocês observaram isso, né, nas imagens, né, que a gente está fazendo esse trabalho agora pela manhã, porque facilita para a gente, tem toda uma questão de segurança também. Mas a gente faz pouquíssimos ninhos, né, para fazer a taxa de eclosão, o sucesso de eclodibilidade, taxa de mortos, né. Isso a gente faz de manhã e a gente vem aqui e faz a soltura. No processo natural, elas, por conta da temperatura da areia, elas fazem essa saída e indo para a água durante a noite. Mesmo quem acompanha esse processo há muito tempo ainda se encanta. Roberto, por exemplo, é funcionário do Centro de Pesquisa Canguçu há mais de 20 anos e dá apoio aos pesquisadores como piloto de barco e no trabalho de campo com tartarugas adultas e os filhotes também. Eu sempre tiro foto, né, no meu trabalho que eu faço, assim. Então, quando eu estou assim com o pessoal, com minha família lá na cidade, o pessoal que eu vejo que eles mais gostam é a eclosão dos animais, da tartaruga. Quando estão os filhotinhos, às vezes a gente encontra muito tartaruga albina, eu mostro a foto para eles acham legal demais. A ciência engavetada, ela não tem utilidade, né? Então, a divulgação, a popularização da ciência, né, para a comunidade, ela talvez seja a etapa mais importante de tudo isso, né? Porque não adianta tanto esforço, tantos recursos, tanto empenho para poder levantar informações, produzir conhecimento, preencher lacunas que até então não eram compreendidas. Para entender a participação dos pesquisadores no projeto, a gente tem que pensar no macro. Então, entender que as políticas de conservação, de proteção ambiental, elas têm um embasamento científico por trás delas, né? Então, projetos como esse que a gente realiza aqui, né, no Canguçu, eles colaboram nesse sentido, de propor melhorias dentro das políticas públicas de conservação ambiental, né? Às vezes propondo alterações ou novas leis de proteção ambiental. E isso é uma participação macro de todos os pesquisadores independentes da área, porque o nosso foco aqui é conservação. É interessante quando a gente vê projetos dessa magnitude envolvendo tantas instituições, no caso aqui específico, né? A Unitins, a UFT, o IFTO, a Unicatólica, várias instituições de ensino superior, vários órgãos do governo que diretamente ou indiretamente acabam colaborando no projeto, né? Isso são situações idealizadas e que a gente vê que funciona na prática, né? E o resultado disso é sucesso. Então é gratificante poder participar de projetos como esse.